Tudo bem, pessoal, então nós vamos nesse vídeo ver aqui a solução de um problema de shear building, né, de prédios com laje diafragma, e vamos considerar exatamente esse caso de dois pavimentos que vai permitir então uma solução manual aqui mais simples e também uma solução usando para acelerar os cálculos, né, ou facilitar os cálculos, a planilha VGL, né, que é a planilha de vários graus de liberdade, mas que na verdade vai tratar mais desse caso de 2 graus de liberdade. Então aqui o nosso exemplo é muito simples, tem uma laje de 8 por 6 metros em dois pavimentos, tem o primeiro pavimento e temos um segundo pavimento, né? Então são 6 pilares que estão colocados aqui, os pilares têm uma seção de 30 por 30, tem um pé direito aqui de 4 metros, e aqui também ele dá uma informação que é as taxas modais, né, de amortecimento, que seriam 5% e 5%, tanto para o primeiro modo de vibração como para o segundo modo de vibração. Então, a primeira etapa é calcular as massas, né, montar a nossa matriz de massa do sistema de equações diferenciais que vai ser montado. Então a massa vai ser constituída então pelo peso próprio, aqui ele dá uma dica que o primeiro pavimento, né, que é esse aqui, tem uma espessura média de 0,20. Então a gente pega a área aqui da seção, 6 por 8 vezes 0,20, vezes 2.500, que é a massa específica do concreto, aí dá 24.000 quilos, né? Depois a gente pode considerar um revestimento de 100 kg por metro quadrado, seria o peso do revestimento, que também vai funcionar como carga permanente na estrutura, portanto como massa permanente, né? Que está chamando aqui de MG1, que seria 6 vezes 8 vezes 100, então é a área vezes o peso aqui, né? Então daria 4.800 kg, né, de massa devido ao revestimento. Além do mais, o prédio tem uma sobrecarga de 200 kg nesse primeiro pavimento aqui, 200 kg por metro quadrado, e essa carga ela não vai atuar permanente, né? Então por isso que a gente aqui calcula o que seria o valor quase permanente dela, né? Então multiplica por aquele fator XI2, né, da norma de combinações de ações. Então, normalmente, quando a gente quer se apropriar da massa então, do pavimento, a gente considera, no caso do edifício aqui residencial, considerar o escritório, né, 30% desse peso extra aí. Então, seria, de novo, a área vezes 200 vezes 0,30, que dá 2.880 quilos, né? Então, somando tudo, dá 31.680 quilos, né, a massa desse primeiro pavimento aqui, tá? Então, fazendo coisa semelhante aqui para o segundo pavimento, nós temos também uma espessura média de 0,20, quer dizer, lajes e vigas, né, 0,20, espessura média, então a área vezes 0,20 dá 2.500, vezes 2.500 dá também de novo os 24.000 quilos, né? Só que agora aqui o revestimento é um pouco mais leve, 50 quilos, então dá 2.400, aqui tinha dado 4.800, né? E a sobrecarga também é menor, só 50 kg, então também afetada do 0,30, que é o fator de combinação quase permanente. Então dá um total de 27.720 kg. Então as massas M1 e M2 estão determinadas e com isso eu tenho a nossa matriz de massa, né? Agora vamos obter a matriz de rigidez. Então o pilar é 30 por 30. A inércia desse pilar é o BH3 sobre 12, esse valor aqui, 6,75 vezes 10 a menos 4, né? E acontece que são exatamente 6 pilares, né? Então a gente vai somar todas as inércias dentro daquela hipótese da laje diafragma, né? Quer dizer, esses pilares não terão deslocamentos relativos, então todos se deformarão da mesma forma, né? Tanto no sentido longitudinal como no sentido transversal. Portanto, a inércia total, né, para o deslocamento de um pavimento desse isolado é o 12EJ sobre H3, e considerando 6 pilares, então seria 6 vezes a inércia de um pilar, né? Então o J aqui seria a inércia já dos 6 pilares.
Então isso dá 2,27 vezes 10 a 7 Newton por metro quadrado, né? Chama atenção aqui para a unidade. Ele tem que estar obedecendo a lei de Newton aqui, né? Massa, força igual a massa vezes aceleração. Então tudo que for de rigidez, né, ou de força deverá ser expresso em Newton e para massa em quilo, né? Bom, aí nós temos a forma da nossa matriz de rigidez para um pórtico desse de 2 pavimentos, foi deduzido aí na formulação teórica, né? Então, substituindo então o valor de K nessa matriz, nós encontramos esses valores aqui da nossa matriz de rigidez do problema, né? É uma matriz 2×2, porque nós estamos tratando aqui com 2 graus de liberdade, né? O primeiro grau de liberdade é o deslocamento horizontal do primeiro pavimento, o segundo grau de liberdade é o deslocamento do segundo pavimento, né? Ou do topo aqui desse pórtico aqui. Bom, então essa matriz de rigidez, a matriz de massa a gente já tinha obtido. E para determinar então agora as frequências, né, o modo de vibração, que seria a extração modal, a gente faz a determinação, né, a imposição, né, da condição de que o determinante da matriz K menos lambda M, K é matriz de rigidez, M é matriz de massa, lambda é a incógnita do problema, esse determinante tem que ser igual a zero para viabilizar a resposta de vibração livre, né? Então, o determinante está apresentado aqui. Isso vai resultar numa equação característica, que é a equação do segundo grau. A lambda 2 mais B lambda mais C igual a zero. Onde o A é dado por esse produto das massas, né? O B é essa expressão aqui também, tinha visto na parte teórica, e o C também. Então, aqui estão os valores já calculados, né? A partir das informações que a gente já tinha obtido aqui de massa e de rigidez. Essa equação de segundo grau pode ser resolvida então pela sua forma tradicional, né? Então acha-se aqui o discriminante e as duas raízes que nós vamos encontrar vão ser raízes reais, que esse tipo de problema gera sempre equação característica com valores reais, tá? Dada a forma da matriz de rigidez e da matriz de massa. Então aqui foram encontrados os valores de lambda, lambda 1 e lambda 2, as duas raízes reais da equação, e a gente já sabe que o ômega 1, a raiz de lambda 1, né, vale 17,5 radianos por segundo. Então essa é a primeira frequência, a frequência circular, do primeiro modo de vibração da estrutura, né. A frequência em Hertz, né, seria o ômega 1 sobre 2π, que dá 2,786 Hz. A segunda frequência é a raiz de lambda 2, né? Que dá 44,41 radianos por segundo. Associado, então, a uma frequência em Hertz, que é ômega 2 sobre 2π, 7,067. Então, essas são as duas frequências, né? A frequência do primeiro modo e o segundo modo. E como que é a forma modal, né? A forma modal você pode obter substituindo então aqui nessa matriz K menos lambda M, né, os valores das raízes que você encontrou, que é o lambda 1 e lambda 2. Então, substituindo pelo lambda 1, você fica com essa matriz, e aqui você tem um vetor que seria o primeiro modo de vibração a ser determinado, e aqui você pode arbitrar um valor unitário para a primeira, que seria o deslocamento do primeiro pavimento, né, referente ao primeiro modo. E aí você, usando essa equação, acha quem é, usando a primeira linha da equação, a segunda, você acha quem é a segunda coordenada, vamos dizer assim, né, do modo de vibração. Então é 1 e 1,57. E aí você pode aplicar aqui a técnica de normalização em relação à matriz de massa, né? Você vai dividir então todos esses termos pelo produto, né, mi vezes xi ao quadrado. Então, esse produto está calculado aqui. Dividindo cada um, você encontra o que seria o primeiro modo de vibração normalizado. Então, veja que esse primeiro modo é o modo que os deslocamentos têm o mesmo sinal, né? O sentido, o primeiro pavimento desloca de 1, o segundo pavimento tem que deslocar de 1,57, né? Esse é o nosso primeiro modo de vibração, consistente, né, com o que a gente tinha visto aqui na teoria,
para esse primeiro modo de vibração aqui, quando a gente estudou aqui a extração modal, né? Correspondente a essa situação aqui, né? Então tem um primeiro modo com essa característica aqui. Já o segundo modo, pessoal, vai ter essa característica aqui, né? Nós vamos ver que vou dar um deslocamento positivo, por exemplo, para o primeiro pavimento, e nós vamos encontrar um deslocamento negativo para o segundo. Então essa é a forma modal aqui, né, do segundo modo de vibração dessa estrutura. Então é isso que foi feito aqui, né, na resolução do exercício, feita a extração modal. É calculado então aqui o segundo modo de vibração, pega-se aquela matriz, né, agora substitui aqui o lambda pelo lambda 2, né, você obtém uma nova matriz K menos lambda M, que é essa matriz que aparece aqui do segundo modo, multiplicada agora pelo segundo modo de vibração. Da mesma forma, você pode arbitrar um valor 1 aqui para a primeira coordenada, que é o deslocamento do primeiro pavimento, e aí você encontra, usando de novo a primeira linha ou a segunda linha do sistema, né, de equações, você acha a segunda coordenada, que é o x22, que vale menos 0,74. Então, confirmando exatamente, né, a gente tem coordenadas agora de sinais contrários, né. De novo, para normalizar, você agora vai calcular o produto, né, a somatória, né, do produto MI vezes XI ao quadrado, associado agora para o segundo modo, dividindo, você encontra o modo normalizado. Então você tem agora o que seria a matriz modal, em que cada coluna tem os modos de vibração normalizados, né? Então, primeiro modo, segundo modo, né? 10 a menos 3, então essa matriz é a matriz que contém os modos de vibração. E aqui aparece ela na forma transposta, né? Que nós vamos precisar justamente para fazer a superposição modal. Bom, você pode fazer tudo isso, então, usando aqui a planilha VGL, tá? Então, a planilha VGL, ela vai tratar justamente, né, de um pórtico de 2 pavimentos, né, modelado como shear building. E aqui tem até um auxiliar, né, porque a gente pode usar aqui para calcular os valores de interesse. Então, por exemplo, esse exercício que a gente estava fazendo, a gente tinha uma laje 6x8, né, que é o que aparece aqui, uma espessura média de 0,20, um revestimento de 100 e uma sobrecarga, carga acidental de 0,30 com um fator de combinação quase permanente 0,3. Então ele dá aquelas 3 parcelas, né? O momento ML, que é da laje e das vigas, a massa, né? A massa devido às lajes e às vigas, a massa devido ao revestimento e aqui a massa devido à sobrecarga já ponderada, né, do fator de combinação quase permanente. Então deu 31.600. Isso foi para o primeiro pavimento. Então o primeiro pavimento, que é a massa M1, tem 3.680 de quilos, né, de massa, ok? Já a massa M2 também poderia ser calculada aqui. A espessura permanece 0,20, só que agora o revestimento é 50 e a sobrecarga é 50 também, tá? Resulta agora em 27.120, né? Que era o que a gente já tinha calculado também aqui na solução manual, né? Deu 31.680 e 27.120, né? Então, 27.120 é a segunda massa, ok? Bom, agora ele vai calcular a matriz de massa, ele já montou, né, com esses dois valores aqui. A quantidade de pilares eram 6, aqui está a inércia, né, para um pilar, seria 0,30 vezes 0,30 ao cubo, né, sobre 12, tá? E os pés direitos, né, que interessa aqui o H1 e o H2, né, que no exercício está colocado aqui exatamente como 4 metros. Essas distâncias aqui. Lá, a altura dos pilares, né, entre pavimentos.
E, portanto, ele calculou já aqui a matriz, calculou quem é a matriz de rigidez, tá? Que deve ser igual à matriz que a gente já tinha apresentado anteriormente, né? A gente pode talvez até tentar colocar aqui as duas coisas aqui, para a gente ir, de certa forma, comparando aqui, né, esses resultados. Aqui nós temos o cálculo pela matriz, e aqui aquele cálculo que a gente já tinha apresentado aqui, né, que foi feito manualmente aqui. Ok? Então vamos lá, onde é que está a matriz de rigidez então? Está aqui ela, né? Exatamente, ó. Aqui porque tem mais casas decimais, né? 10 a menos 7, mas está o valor dela aqui. Bom, na sequência, pessoal, a planilha vai calcular o que agora para a gente? Vai calcular... deixa eu ver aqui. Vou amplificar aqui um pouco. Ela vai calcular então agora, né, a equação característica do segundo grau. Deixa eu ver se a gente coloca ela aqui. Ela tá, botar ela mais para cá assim, pronto. Isso. Então agora ela vai resolver, né, o problema de alto valor e alto vetor. Vai calcular aqui a equação característica, coisa que a gente tinha feito aqui também, ó, o A, o B e o C, ó. Tá aqui os valores, né? Exatamente coincidente aqui com o que a gente já tinha colocado. E a partir daqui, ela vai calcular então as frequências, né, naturais. Tá aqui os valores das raízes, né, o lambda 1 e o lambda 2. Aqui estão as frequências, frequência circular. E aqui agora você tem a frequência em Hertz. 2,786, 7,067. Eu acho que deve, né, ser coincidente com as frequências que também foram encontradas aqui. Exatamente, 2,786, 7,067. Ok? E aqui podem ser vistos também, né, os períodos. Vou pegar esse aqui que é um borrão, aqui os períodos, que é o inverso dessas frequências. Então, o primeiro modo tem um período de 0,36 segundos, né, que é o tempo que ele leva para completar um ciclo de movimento. E o período 2, que é 0,141, mais rápido, né? Bom, aí você pode arbitrar aqui, ó, como a gente fez manualmente, né? Arbitrou x1 igual a 1, e a planilha tem esse valor está em aberto aqui para exatamente você completar, né? Você entra com 1, ele vai calcular, por exemplo, se eu entrasse aqui com 0,5, né? 0,79, tá? Aí entrou com 1, deu 1,57, é a mesma coisa para o outro modo. E aqui também ele já apresenta os valores dos modos normalizados, né? Aqui está o primeiro modo normalizado e aqui está o segundo modo normalizado. Ok? Então, completo aqui, mostrando para a gente a matriz modal. Ok? Bom, na sequência, pessoal, nós vamos fazer, esse aqui no exercício, ele vai fazer uma procura de uma resposta de vibração livre, né, dessa estrutura, considerando que eu tenha agora um deslocamento inicial no primeiro pavimento igual a 2 centímetros ou 20 milímetros, né? E no segundo pavimento igual a 4 centímetros ou 40 milímetros. Essas seriam as condições iniciais de uma vibração livre em coordenadas físicas. Então, ele quer saber a resposta para o seguinte, ó. Se eu puxar aqui na nossa estrutura, né, puxar esse pavimento 2 centímetros e puxar esse aqui 4, né, e soltar, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser a resposta? É um problema de vibração livre, né, porque eu estou puxando e depois solto, não tem carga externa.
Então, como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso por superposição modal, né? Então, a gente vai aplicar aqui a superposição modal para resolver esses problemas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer esse vetor que está em coordenadas físicas, né, para as coordenadas da base modal. Então, nós vamos ter que a relação que a gente sabe é que se eu tenho um vetor em coordenadas físicas, ele tem uma expressão, né, em termos da base modal, que é a base modal pré-multiplicando o vetor alfa, que vai conter as coordenadas físicas, né, as coordenadas modais desse mesmo vetor. Então, eu quero saber quais as coordenadas modais desse vetor na base modal. Então, o vetor é esse aqui, 0,02 e 0,04. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o x0, que é esse aqui, né? Vai ser igual a matriz modal vezes o alfa. O que eu não conheço é o alfa. Como é que eu vou determinar esse alfa? Aí eu vou aplicar as propriedades da base modal. Eu vou pré-multiplicar os dois lados aqui pela matriz de massa e pela base e pela matriz modal transposta. Quando eu faço isso, aqui vai ficar aquela expressão que é a base modal transposta vezes a matriz de massa vezes a matriz modal. Esse produto aqui a gente já sabe que é a matriz de identidade. Então, a matriz de identidade vezes o vetor alfa. Então, vai ficar o próprio vetor alfa, né? Porque a matriz de identidade é aquela que tem somente a diagonal principal com o valor 1, né? Então, arranjamos uma forma, né? Então, basta a gente pegar o vetor que está em coordenadas físicas, o x0, que é esse aqui, pré-multiplicar pela matriz de massa que a gente conhece e pré-multiplicar pela matriz de massa transposta que a gente acabou de determinar também aqui, ó. Tá? Então, é isso que é feito, né? Transporta, então, o vetor em coordenadas físicas para a base modal e a gente acha. Então, aqui estão as operações. Matriz de massa, que é conhecida, né? O M1 e M2, tem esse aspecto aqui. E aqui a base modal transposta. Feitas essas operações, o x10 e o x20 a gente conhece, a gente encontra que seria 7,45, né, para o primeiro modo, e aqui menos 0,794 para o segundo modo. Isso aqui seriam as condições iniciais do problema na base modal, né? Para o primeiro modo, que agora está vibração livre somente do primeiro modo, e aqui vibração livre do segundo modo. Né? Então, nós já sabemos resolver isso, né? Por quê? Porque é um problema de vibração livre, que a gente já conhece como que é a equação, né? Aqui está faltando um tzinho do tempo, tá? Vamos ver se a gente aproveita e coloca aqui, ó. Tem que ser aqui mesmo, né? Aqui assim, ó. Então aqui tem que ter a variável t, né? T minúsculo, tá? É a variável que vai multiplicar aqui pelo tempo. Então a gente já sabe, né, que num problema de vibração livre, né, com amortecimento, que foi dado lá o amortecimento de 5%, então é só a gente calcular a amplitude, o ângulo de fase, e aí a gente tem a resposta que vai dar essa função exponencial aqui, que a gente pode ver na própria planilha UGL, né? A gente pode ver o tratamento disso aqui na planilha UGL. Então, isso aqui seria a resposta alfa 1 de t, e aqui seria a resposta alfa 2 de t. Né? Aqui também a gente tem que colocar um tzinho minúsculo aqui para representar o tempo. Então, essa aqui é a expressão, né, que a gente aprendeu da resposta, né, de um problema com 1 grau de liberdade, com amortecimento, né, submetido a um problema de vibração livre, que você conhece as condições iniciais. No caso aqui a gente teria posição inicial, né, para os dois modos, que seriam esses valores aqui. Né? Não tem velocidade inicial. A velocidade inicial dos dois modos seria 0. Bom, aqui voltando então aqui para a planilha VGL,
O que ela oferece para a gente, então, aqui, em termos do cálculo da vibração livre? Então, na vibração livre, você estabelece aqui os percentuais de cada modo que você quer usar, que é o que já tinha sido dado a informação lá em cima, né? E das condições iniciais também coordenadas físicas, né? Que é aquele 2 centímetros e 4 centímetros. E aqui ele vai fazer aquela operação e calcular para a gente, pessoal, os valores, né, das condições iniciais na base modal. A posição inicial em coordenadas modais, primeiro modo. Aqui está até indicado de novo qual que foi feito aqui, né? E aí ele achou esses valores aqui. Bom, aí a gente pode usar aqui a planilha UGL para achar essa resposta, tá? A gente vai achar a resposta em termos modais, que é o alfa 1 e o alfa 2. Conhecido o alfa 1 e o alfa 2, pessoal, a gente pode voltar para a base em coordenadas físicas, né, para a resposta em coordenadas físicas, que seriam o x1 e o x2, que aí tem, a gente chama de coordenadas físicas, que tem interpretação geométrica, né, é o próprio deslocamento que a gente está obtendo. Então, é pegar os alfas que a gente calculou para cada instante e pré-multiplica aqui pela matriz modal. Aí a gente volta em coordenadas físicas para ter a resposta de interesse, né? A resposta que nos interessa é o deslocamento propriamente dito da estrutura. Aí a gente pode ir lá para a planilha UGL, né? Na aba que trata de um problema de vibração livre, tá? Aí o que a gente tem que fazer? Então, se é um problema de vibração livre, mas na base modal, a massa a gente sabe que é 1, tá? A massa a gente sabe que é 1, né? Por quê? Porque vai ficar, pessoal, nessa forma aqui agora. Ó. Quando a gente transforma, né, para a base modal, vou voltar aqui um pouquinho a parte teórica, as equações vão ser essas daqui, desacopladas, né? Então, ó, esse aqui é uma equação em apenas alfa 1, primeiro modo de vibração, né? Então, veja que a massa é igual a 1, isso aqui é o coeficiente de amortecimento, e isso daqui é a rigidez do problema, né? O kappa vale ômega 1 ao quadrado, que é igual ao lambda 1. Tá? E a mesma coisa vai se passar aqui para o segundo modo. Então, a gente pode vir aqui nessa planilha UGL e trazer para cá, né? Que a planilha já está preparada para ajudar a VGL, né? Então, eu estou voltando para o UGL porque quando eu aplico a superposição modal, eu transformo, né, aquele problema que era um problema de 2 graus de liberdade, acoplados, né, um problema com 2 graus de liberdade, em 2 problemas de 1 grau de liberdade. É o que a superposição modal faz. Né? Então, eu vou resolver 2 problemas de 1 grau de liberdade, por isso que agora eu estou usando a planilha UGL. Bom, eu tenho que pegar lá quem é o ômega, e é legal que a gente pegue mesmo com os valores que estão aqui, né? Porque estão com os valores exatos, né? Então, a primeira frequência é essa aqui, ó, 17,5. Então, pego aqui, ó. Eu vou copiar, tá? E vou levar lá para o VGL, tá? Perdão, para o UGL, né? Eu vou trazer para cá. Então, eu vou colar como um número mesmo aqui, para ver exatamente. A taxa de amortecimento a gente sabe que é 5%. E o x0, cuidado agora aqui, né? Porque vai ser o x0 associado ao modo, né? A posição modal inicial. Ela vai estar lá na VGL também, ó, que é essa informação aqui, 7,45. Ó. Posição inicial modal coordenada física, é esse valor aqui. Então, eu vou copiar e colocar lá na UGL aqui, ó. Essa informação vem para cá, que é a posição inicial. O que seria a velocidade inicial modal é 0, porque eu só tenho condição de posição modal inicial. Pronto, então ele já copiou para cá, trouxe quem é a rigidez, que é o ômega 1 ao quadrado, ele já colocou aqui, e aí ele vai resolver o problema de vibração livre com essas condições iniciais aqui. E ele já resolveu para a gente, né? Que é aquela equação. Então, ele achou essa aqui a amplitude, viu? E essa aqui é o ângulo de fase, né? Dessa equação que foi
né, que a gente tinha até mostrado aqui, que seria a solução. Aqui, ó, a amplitude e o ângulo de fase, né, que é exatamente o que aparece aqui, ó, amplitude e o ângulo de fase. Então agora eu vou começar ali, né, e aqui vem a resposta, né, do movimento, que é esse gráfico que está plotado aqui. Então o que é que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o deslocamento modal, que é esse que está aqui, que é o alfa 1. Então aqui ó, está até para 2 segundos, né, de 0 a 2 segundos. Então nós vamos pegar aqui, ó, exatamente, está indo até 2 segundos, nós vamos copiar isso aqui e levar lá para o GL, ó. Perdão, para VGL, né? Planilha VGL. Vamos colocar onde aqui, ó? Aqui é a vibração livre, né? Que a gente está resolvendo, item 5. Vamos colocar no alfa 1. Então é só colocar aqui, ó. Copiar como número. Pronto. Colocou aqui como alfa 1. Tá? Esse aqui é o alfa 1. Agora vamos resolver o alfa 2. Eu preciso das duas coordenadas. Então o alfa 2, como é que ele vai ser resolvido? Eu tenho que pegar a segunda frequência, que é essa, ó, copiar, volto para o UGL e agora eu vou mudar aqui, ó. Minha frequência agora é a segunda frequência. Isso aqui continua em 5%, a taxa de amortecimento. Agora isso aqui vai mudar, né? Que é a posição modal inicial. Qual é a posição modal inicial agora? Vamos lá na VGL, aparece onde? Aqui, ó, que é o alfa 20. Tá? Copiar. Vamos lá na VGL agora, na UGL, né? Vem e coloca aqui, ó. Pronto. Eu estou fazendo essas colagens, né, para trazer o número com todas as decimais, né, que a própria planilha calculou. Bom, então aqui ele refez, é um novo problema de vibração livre, então uma nova rigidez, né, que é igual a essa ômega aqui ao quadrado. Aqui está a posição inicial. E aí ele resolve o problema, acha que é a nova amplitude, né, do movimento e o ângulo de fase. Então, daquele diagrama já conhecido, né, quando a gente estudou vibração livre amortecida, né? Bom, só nos resta pegar aqui, então, agora essas coordenadas, que é a resposta alfa 2, copiar aqui, certo? E aí vamos jogar na planilha VGL, na coluna do alfa 2 de vibração livre. Opa! Na coluna do alfa 2 de vibração livre. Pronto, então trouxe as respostas alfa 1 e alfa 2 lá da UGL, né? Para aqui também está consistente, está indo até 2 segundos, né? Importante, tá? E aí aqui do lado, pessoal, ele calculou o x1 e o x2 já em coordenadas físicas. Como é que ele calculou isso? Usando essa expressão, né? Pegou a matriz modal e multiplicou a matriz 2 por 2, né? Multiplicou pelo vetor, que é alfa 1 e alfa 2, né? O vetor alfa. E aí encontra a resposta de coordenadas físicas. Veja que está consistente aqui, ó, porque a primeira posição, no tempo t igual a 0, está exatamente como a gente previu. Ó. A primeiro andar desloca 20 milímetros e o segundo andar foi deslocado de 40 milímetros. Daí eu soltei e aí vem as respostas. O que é que está acontecendo com o x1 e x2 em 0,01 segundo, depois 0,02, né? Trouxe um ΔT de 0,01. E aqui você tem um gráfico, né? Que você pode ver da vibração livre do primeiro andar. Ele parte de 20, né? Veja que o gráfico ele tem um patamar aqui, né? Como se fosse uma tangente horizontal, justamente, né? Para mostrar que a velocidade é zero aqui, né? Não tem velocidade inicial. E aí ele vem, tem um pico maior aqui, né? Depois esse aqui é a resposta, tanto a resposta transiente, né? Como a resposta permanente. Ele sabe que uma solução, uma estrutura submetida a uma carga harmônica, né? Ela tem uma parte transiente que vai desaparecer com o tempo devido ao amortecimento, né? Mas o caso aqui é a vibração livre pura, né?
é vibração livre pura, ela vai realmente desaparecer. Não é o caso aqui de soma de transiente, que transiente seria quando tiver carga externa, né? Aqui é um problema simples de vibração livre que deve ir sendo amortecido. Aí vocês estão vendo aqui, né, o que está acontecendo com o primeiro andar, né? E com o segundo andar, que parte de 40, né? Você vê que é um movimento defasado aqui, né? Não tão coincidente aqui os picos, né? E aqui o que acontece com o segundo andar. Ele vem aqui a 25, né? Na outra extremidade. E vai a perto de 20, aqui um pouco mais de 20, né? Na outra extremidade, no início do primeiro ciclo aqui no primeiro pavimento. Então é isso, né? A gente tem condição de obter uma resposta, né, do problema de vibração livre usando aqui essa planilha VGL, né, e intercambiando dados aqui com a planilha UGL. Ok? Uma coisa interessante que a gente pode fazer, pessoal, se a gente quiser, por exemplo, trabalhar com um problema em que as condições iniciais, né, reproduzem a situação de um dos modos, então aqui, o outro modo não vai ter participação nenhuma, né? A gente pode ver isso aqui, ó. Vamos ver. Por exemplo, o primeiro modo, a gente sabe que se o deslocamento no primeiro andar é 1, o deslocamento no segundo andar vai ser 1,57, né? Essa é a situação gráfica, né, do primeiro modo de deslocamento. Então, se eu impor isso aqui como uma condição inicial do problema, né, que está aqui, a posição inicial do primeiro andar, a posição inicial do segundo andar, eu, por exemplo, se eu partir com 0,02, aí quero que o segundo andar vai andar esse 0,02 vezes esse 1,57 aqui. Então, ele vai reproduzir o primeiro modo, né? Aí, o que é que aconteceu aqui, pessoal? O alfa 2,0 ficou igual a 0. Então, não tem condição inicial para o segundo modo, ou seja, o segundo modo não participa da resposta do problema. Por quê? Porque eu induzi a estrutura a vibrar somente conforme o primeiro modo, né? Se eu fizer agora o contrário, né? Que a estrutura reproduz agora a situação do segundo modo, que é menos 0,74. Então, multiplica o primeiro por menos 0,74. Tá? Aí está reproduzindo o primeiro modo. Significa o quê? Está mostrando aqui, ó. O primeiro modo não tem participação nenhuma. Está com alfa 1,0 igual a 0. Tá vendo? Então é bem interessante. Nós partimos de uma situação em que os dois modos vão ter participação. O primeiro modo vai ter mais participação nessa resposta, né? Porque está mais parecido, né, com o primeiro modo, esse movimento inicial que a gente deu. Tá certo? Então é bem interessante isso daí. Então, com relação à vibração livre, nós vamos encerrar esse vídeo aqui, mas apenas vocês têm também aqui como possibilidade, né, ver os gráficos da solução e resulta numa solução, no time history, né, a resposta no tempo. Na sequência, nós vamos ver em outro vídeo, né, para não ficar um vídeo tão longo, nós vamos ver a questão de induzir agora esta estrutura a um problema de vibração harmônica, tá? E num terceiro, né, ou talvez terceiro e quarto vídeo, a gente vai ver a solução desse mesmo problema aqui agora usando um programa, né, computacional de elemento finito, né, que a estrutura vai ser modelada em barras, etc. Ok?